is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what seems. Como se explicam as tragédias? Será que existe alguma explicação plausível? Será que é certo tentar achar algum sentido naquilo que não compreendemos? Porque há momentos em nossa vida que temos a impressão de que tudo está caindo e não temos nenhuma segurança. Como explicar a morte, a dor e a angústia que parecem invadir e rasgar a alma? Essas são questões naturais diante do incompreensível. As tragédias não surgem para serem compreendidas, mas para serem vivenciadas, de modo que venhamos a crescer em meio à dor. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que passaram por situações inexplicáveis do ponto de vista humano. Adão não procurou compreender porque Caim matou Abel, mas consolou-se em Sete. Abraão não procurou questionar os méritos de Deus em pedir Isaque, mas obedeceu de forma plena. José não reteve em si amargura ou revolta diante da traição de seus próprios irmãos, mas deixou Deus cuidar daquilo que só Deus tinha domínio. Há outros personagens que vivenciaram momentos difíceis em suas vidas, mas há dois que nos trazem grandes ensinos sobre a vivência na tragédia. A primeira é a personagem Noemi. Ela era casada com um homem chamado Elimeleque e tinha 2 filhos. Por causa de um período de fome e carestia, Elimeleque e sua família foram para a terra de Moabe. Talvez pensassem que indo a outra terra teriam um melhor momento, mas aconteceu justamente o contrário. Noemi perdeu o marido e ela ficou sozinha com 2 filhos. Seus filhos casaram-se, mas depois de quase 10 anos, os filhos não tiveram filhos e, além disso, morreram. Essa era uma tragédia para Noemi, pois agora ela estava sozinha e sem filhos. Então ela decide voltar à sua terra. Orfa, a sua nora, voltou à casa de seus pais, mas Ruth ficou com ela. O primeiro sentimento de Noemi é o de abandono, principalmente de Deus. Noemi chega a dizer às pessoas da sua cidade natal: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Noemi significa agradável, mas ela não se sentia agradável, mas amarga, porque esse é o sentido de Mara. Ela via seu sofrimento como algo vindo de Deus, mas não o culpava por aquilo. Ela também não quis entender, apenas vivenciar a dor e o sofrimento de uma viúva sem filhos e certamente numa situação difícil. O segundo personagem é a clássica figura de Jó. Ele era um homem íntegro e justo. Seu caráter era algo tão valioso que ele fazia seus filhos se purificarem e oferecia holocaustos em seu favor. Mas sua vida mudou de uma hora para outra, pois perdeu seus bens num ataque de tribos nômades e num fogo que caiu do céu. Além dos bens, perdeu todos os filhos numa tempestade. E tudo isso ocorreu no mesmo dia. Jó não tentou compreender a provação, mas louvou a Deus. Não fosse isso bastante, Jó foi ferido em seu corpo, tendo feridas da sola do pé ao alto da cabeça. Ele raspava a pele com um caco de barro e ficava sentado na cinza. Ainda por cima, ele tinha que suportar uma mulher iníqua que o mandou amaldiçoar a Deus e morrer. Embora não tivesse pecado contra Deus, Jó vivenciou sua angústia e sua tragédia com questionamentos de uma alma que tentava entender tudo aquilo.
As duas perspectivas e experiências são bem interessantes. Noemi, embora angustiada, não quis compreender o porquê das coisas. Isso a fez perceber a mão de Deus quando Ruth foi trabalhar no campo de Boaz, sem que esta soubesse que ele era um parente de Noemi. Ao perceber a fidelidade do Senhor, Noemi confiou sua vida nas mãos daquele que pode resgatar os que confiam em seu poder. Jó, mesmo não pecando com os lábios contra Deus, entrou em crise consigo mesmo. No pesado diálogo que travou com seus amigos, tentava compreender como Deus tinha permitido tudo aquilo. Deus não falou com Noemi uma só palavra, mas ela percebeu a ação de Deus em prover Ruth como uma filha e como Boaz, o segundo na responsabilidade de ser o resgatador, foi fiel e íntegro em restaurar a condição da família de Elimeleque. Jó, no entanto, ouviu a voz de Deus, e o Senhor lhe falou no meio de uma tempestade e lhe inquiriu de forma enfática: onde estava você quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Deus não respondeu nenhuma das questões que Jó fez e soberanamente tinha o direito de não responder, mas levou-o a perceber o quanto Jó era pequeno diante das verdadeiras questões da existência. Tragédias não se explicam. Não são eventos que nos trazem uma solução matemática, onde vemos o que deu certo ou errado. Por que o tsunami e o terremoto no Japão mataram 23 mil pessoas? Por que os pitôs de um avião de última geração falharam e os pilotos treinados entraram em pânico e tudo terminou na morte de 228 pessoas no meio do Atlântico? Como compreender tragédias que acometem famílias e vidas, seja com a morte, com a doença ou com a perda de um emprego? Não sejamos tolos a pensar que temos a capacidade de saber tudo, pois de fato não somos Deus. Tragédias não se explicam. Tragédias são vivenciadas. Mas sem a graça de Deus, essa vivência torna-se ácida e dura. Com a graça de Deus, a vivência torna-se mais suave e menos dura. Sem a graça de Deus, chegamos ao fatalismo. Com a graça de Deus, chegamos à conclusão de Jó. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.